As forças malignas existem até agora. O conto de fadas é real. Deus existe. O diabo existe. Nosso caminho é saber qual escolher. Ed Warren. Em Monroe, Connecticut, nos Estados Unidos. No museu do casal Warren existe um artefato, uma boneca de tecido guardada em uma caixa de madeira. Em sua base tem uma oração entalhada, tudo para aprisioná-la e assim proteger a todos. Conheça agora a história da boneca que aterrorizou não somente nos cinemas, mas sim na vida real. Donna recebe um presente de sua mãe, uma boneca estilo Raggedy Ann. O estilo Raggedy Ann surgiu durante o ano de 1918. Ela é inspirada nas histórias infantis escritas pelo escritor Johnny Gruelle, no livro Raggedy Ann Histories. No seu livro infantil havia ilustrações de bonecas com um sorriso, nariz triangular e cabelos vermelhos. Porém, nem Donna e nem sua mãe sabia que aquela inofensiva boneca, que simbolizava histórias infantis e infâncias alegres, seria um verdadeiro pesadelo. Em 1970, a Donna ganhou no seu 28º aniversário uma boneca Raggedy Ann, de sua mãe. Ela era uma universitária de enfermagem. O apartamento era compartilhado com sua colega Andy. No início, tudo parecia normal. A boneca enfeitava a casa, porém, com o tempo tudo mudou. Eventos sobrenaturais começaram a acontecer. A boneca começou a se mexer. Quando voltavam para casa, a boneca se encontrava em cômodos diferentes e em posições diferentes. Mas isso era só o começo. Com o tempo, pequenos bilhetes escritos com giz de cera começaram a surgir. A mensagem era: me ajude. Mas o mistério era maior do que imaginavam. Afinal, era escrito em papel vegetal, material este que não possuíam em seu apartamento. O lado racional as fez acreditar que alguém pegava uma peça. Em outras palavras, alguém invadiu o apartamento e este alguém queria assustá-las. Até que um dia, o namorado de Andy, conhecido como Lou, passou a tarde no apartamento, sozinho. Ele escutou um barulho vindo de um dos quartos. Foi então que pensou que encontraria o invasor. Porém, não havia ninguém, somente a boneca de bruços. Ao se direcionar até a boneca, sentiu uma forte dor no peito. Naquele momento, Lou entendeu que o mal era a própria boneca e que, para piorar, nem precisava encostar para feri-lo. Em seu peito havia arranhões, como se fosse feito por garras. Ele relatou para Andy e Donna o que aconteceu. Uma decisão foi tomada. Decidiram chamar uma médium para socorrê-las. A médium foi até o apartamento e entrou em contato com o espírito. Segundo seu relato, ali havia um espírito de uma menina. Seu nome? Annabelle. Essa menina teria morrido há muito tempo atrás. Estava triste por não ter tido uma vida longa. Ela teria se apegado às duas estudantes e queria poder fazer parte da família. Por isso, ela queria que autorizassem ela entrar na boneca. Comovida pela história, as duas jovens aceitaram. Mas as coisas começaram a piorar. Os eventos se intensificaram. Pesadelos eram recorrentes. Havia escrito até no teto. E fenômenos como levitação. Lou sofreu uma tentativa de homicídio. Logo, todos perceberam que a médium havia errado e que agora aquela boneca tinha má intenção. Cansados da situação, foram buscar a ajuda de um padre, pois pensavam que aquilo era obra do demônio. O padre Reagan foi contatado e entrou em contato com seu superior, o padre Cook. Este último conhecia quem poderia ajudar. Ele era amigo de um casal de demonologistas. Este casal mal sabia que anos depois este caso seria adaptado no cinema e aterrorizaria toda uma geração. O casal Warren chegou no apartamento e entrevistou os jovens. Começaram as investigações. Logo, constataram que não havia nenhum espírito na boneca. A verdade era pior. Era um demônio. Sabendo disso, contataram o padre Cook e pediram que ele exorcizasse o apartamento. O casal retirou a boneca e a colocou no banco de trás do carro. Assim que o apartamento foi exorcizado, fizeram o mesmo com a boneca, pois tinham medo de pegar a estrada. Assim pensavam que o problema fora resolvido e retornaram para casa. Ao chegar perto de casa, os freios começam a falhar. Ed rapidamente jorra água benta na boneca, o que fez com que conseguissem chegar em casa com segurança. Agora,
a boneca ficaria com o casal. Os eventos que antes ocorriam no apartamento nas jovens começam a acontecer na casa do casal Warren. Eles presenciaram eventos como levitação. Decidiram colocar a boneca em um escritório e trancar a porta. Porém, ela aparecia em outros cômodos. Era nítido que não tinha o controle sobre a boneca. Mas com o tempo, outro fato ocorreu. Um padre foi abençoar o local. Ele pegou a boneca e disse que Deus era maior que o demônio. Ed responde: sim, Deus é mais poderoso que o demônio, mas o homem não é. O padre retornou para casa e, enquanto dirigia, viu uma forte luz na sua frente. E naquela luz estava Annabelle. Assustado, ele saiu da estrada e se acidentou. Com tudo isso, tiveram que planejar algo. Decidiram confeccionar uma caixa de madeira com uma porta de vidro. Em sua base foi entalhada uma oração. E assim ficou aprisionada até então. Outros relatos vieram depois. O casal Warren relata que certa vez um jovem quis visitar o museu. Ao ver a boneca, ele a desaforou, dizendo que ela era um nada. Ed ficou irado e o expulsou do museu. O jovem motociclista morreu em um acidente enquanto voltava para casa. Isso mostrou que, mesmo aprisionada, a boneca ainda era perigosa. Anos depois, o cineasta James Wan retratou a história e Annabelle tem sua primeira aparição no filme Invocação do Mal. Em 2024, houve um incêndio no Rio de Janeiro, no evento Casa Warner. Lá havia diversos objetos, incluindo a réplica da boneca do filme Annabelle. Mas foi em 2025 o último acontecimento. Dan Rivera decidiu fazer uma turnê com os objetos do museu do casal Warren, incluindo a boneca Annabelle. Em 13 de julho, Dan Rivera foi encontrado morto em seu quarto de hotel, o que fez muitos atribuírem a morte à boneca. Porém, na autópsia, constatou que ele já tinha problemas cardíacos. Dan era líder da New England Society for Psychic Research e já fazia anos que tinha contato com aqueles objetos. Esta é a história da boneca Annabelle. E vocês, mosquiteiros, o que acham? Esta história é real ou não? A boneca realmente está possuída? O seu comentário é importante. Obrigado, um abraço e até a próxima.